Galera, então a gente vai começar a falar então um pouco agora da Contra-Reforma, tá? Então, quando a Igreja Católica passou pelo processo da Reforma Protestante, isso significou que ela foi extremamente questionada, ela acabou rompendo com algumas relações políticas, econômicas que a Igreja Católica e o Papa tinham com alguns países. Alguns países deixaram de ser católicos totalmente, como é o caso da Inglaterra, por exemplo, que cria uma nova religião para o país. Então a Igreja Católica vai perder muito com o avanço do protestantismo. Então, conforme as religiões protestantes elas foram avançando, a Igreja Católica foi perdendo o número de fiéis. Tá? E aí o que acontece? Isso vai acabar provocando durante o século XVI e século XVII, e alguns até hoje, um intenso conflito entre, de um lado, os católicos, de outros, os protestantes. Tá? Então a Igreja Católica não aceitou assim abertamente e pacificamente que algumas outras pessoas trocassem de religião. Tá? Então há um conflito, por isso a gente vai ver de uma forma muito comum durante esse período, século XVI, XVII, XVIII, muitos conflitos religiosos, perseguições, né? Pessoas vão ser infelizmente mortas por causa que não tinham a liberdade de praticar a religião que mais gostavam ou que mais se identificavam. Então começam essas perseguições, isso provoca alguns intensos conflitos, como a gente já viu lá durante o Império, né, no Império Sacro, Império Romano Germânico, né, alguns conflitos recentes, né, hoje em dia acontecem ainda por causa dessa não aceitação de uma religião com a outra, tá? Então isso vai acabar provocando um intenso conflito, e conforme essas religiões protestantes vão se expandindo, a religião católica vai perdendo um pouco de força. Até chegar um momento em que, frente a essa situação, as lideranças da Igreja Católica, o Papa e os grandes líderes da Igreja, elas decidam agir para conter um pouco a expansão e impedir que as pessoas se convertam deixem a Igreja Católica e se convertam ao protestantismo. E aí vem aquilo que nós vamos chamar e vamos conhecer como processo da Contra-Reforma. O que é o processo da Contra-Reforma? É um movimento que tinha o objetivo de combater o protestantismo, reafirmar alguns dogmas da Igreja Católica, estabelecer vigilâncias sobre as práticas católicas, sobre os fiéis, para que eles não deixassem a Igreja Católica se transformassem em protestantes, e de alguma forma também buscava rever algumas dessas críticas. Então eles vão sentar, vão reafirmar algumas coisas da Igreja Católica e vão rever algumas condutas, né? Vão considerar e vão mudar e vão discutir algumas daquelas críticas, como a venda das indulgências, o celibato, algumas coisas vão ser revistas, e a Igreja Católica vai assumir, não, aqui nós erramos e aqui nós precisamos mudar e melhorar nesse sentido para que as coisas possam melhorar. E aí esse processo da Contra-Reforma, ela vai se utilizar de alguns instrumentos, e nós vamos ter 3 grandes instrumentos no processo da Contra-Reforma: o Concílio de Trento, tá? O Tribunal do Santo Ofício e a Companhia de Jesus, tá ok?